Tudo bem? Hoje, além do boa noite, eu posso desejar uma outra coisa, né? Feliz sábado, tudo bem? Muito bom rever aqueles rostos que eu pude ver a semana toda. Muito bom rever alguns rostos que eu sei que eu só pude ver no sábado. Muito bom ver alguns rostos que eu não vi em nenhum momento. Mas o importante é que você está aqui hoje. Se você pode vir hoje apenas, amém por isso. Se você pode vir todas as noites, Deus seja louvado. Se você só pode vir sábado de manhã, passado, amém por isso. Importante que você veja em algum momento, amém? A gente sabe, algumas pessoas me explicaram situações de trabalho, situações de segurança, a gente entende. E o mais legal, eu quero dar o meu boa noite, feliz sábado, pessoal que está assistindo pela internet. O pastor Gilvan me disse para olhar para essas câmeras aqui, que o pessoal me vê melhor. Boa noite, você que está assistindo pela internet, prazer estar mais uma vez junto com você. Eu descobri que, olha, assim, pelo que eu fui ouvindo daqui e dali, tinha mais gente assistindo na internet do que ao vivo aqui. E o pior é que eu descobri que a minha família estava me assistindo. Descobri ontem à noite que o pessoal estava assistindo. Então me permitam, pai, mãe, boa noite, feliz sábado, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, os meus cunhados por parte da esposa, minhas concunhadas, meus outros sobrinhos, família grande, né? Eu vou responder já uma pergunta que deve estar na sua cabeça aí, você está louco para fazer, e uma pessoa teve coragem, e não tem nenhum problema de fazer. Você deve estar perguntando assim, cadê os filhos? Estão lá em Taquara. Hoje eu tenho 226 filhos. Vocês acharam que eu não tinha, né? 226 filhos diretos que moram no internato, que são responsabilidade minha. E hoje, pela graça de Deus, nós fechamos 1.300 alunos lá no IACS. Amém por isso? Então tem mais os outros que vão para casa toda noite, todo dia, toda tarde ou toda manhã, vêm estudar, que eu não deixo de ser um pouco de pai deles, pelo menos quando eles estão na escola. Então é uma filharada, né? Família grande. Mas então, muito bom a gente estar aqui. Está sendo uma bênção para mim, para a minha vida, estar aqui essa noite. Hoje à noite vocês notaram que eu estou mais feliz? Sim, hoje a Luciana pode vir, né, comigo, então melhora ainda mais o ambiente aqui, estando junto com vocês. Você está com a sua Bíblia aí, por favor? Sua Bíblia, o seu aparelho eletrônico, onde você tem a Bíblia. Eu queria convidar você para abri-la no livro de Provérbios, por favor. Hoje eu estou me sentindo assim, aqueles, entendo, né? Sabe aqueles mega stars assim, que ficam cheios de segurança em volta? Os diáconos aqui, me protegendo para a multidão não se avançar em mim aqui na frente. Muito bom ter vocês aqui, gente. Brincadeira, tá? Vamos lá. Provérbios, capítulo 16, por favor. Abra sua Bíblia aí. Logo depois dos Salmos, é um livro bem fácil de achar. Provérbios 16, todo mundo conhece esse verso aqui. O verso 1. Sim? O coração do homem pode o quê? Fazer planos, mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor o vem. Amém? A gente podia parafrasear esse texto aqui, adaptando um pouquinho para a nossa semana, para o nosso tema. O coração do homem pode sonhar alto, mas o melhor sonho vem da onde? Vem do Senhor. Está todo mundo me cobrando, eu quero saber o fim da história. O fim da história você não vai saber porque eu estou vivo ainda. Então a história não terminou. Ainda está seguindo, né? Mas o pessoal quer saber o desfecho do que aconteceu. Né? Lá atrás, 1992, aqui ninguém era nascido ainda, naquele tempo, né? Vocês nem sonhavam em vir para esse mundo. Então, gente, eu confesso a vocês assim, ó, já falei isso, manifestei isso em algum momento, nas outras noites. Eu queria muito, era um sonho quase utópico. Mas, eu não sei, às vezes eu puxei isso da minha mãe, que puxou da mãe dela. A gente é muito sonhador, assim, muito idealista com as coisas. Eu já apanhei um pouco na vida por causa disso, mas tem um lado bom que a gente sempre acredita. E eu achava que a gente ia ser, eu queria ser campeão gaúcho naquele ano. Eu sonhava com isso. No fundo eu acreditava, e principalmente eu acreditava porque, como eu falei para vocês, nós éramos em 8 atletas tementes a Deus no time. E eu pedia, é claro que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje
em relação a isso. Mas eu achava assim, que Deus ia honrar aquilo. Porque a gente tinha abdicado de muita coisa. É uma teologia errada isso que eu estou falando para vocês, eu tenho consciência. Ok? Mas na nossa cabeça era assim. A gente tinha aberto mão de muita coisa, a gente sofria zombaria, a gente tinha parado de ir em festa. Os poucos de nós que se arriscava a conversar com a menina, fazia tudo direitinho. E você sabe que no meio esportivo e futebolista, principalmente, os homens, você sabe, não precisa entrar em detalhes, né? Então a gente sofria muita zombaria por causa disso. Mas a gente fazia porque a gente realmente estava temendo a Deus, porque a gente queria fazer a vontade dEle, porque a gente estava aprendendo a viver para Ele. E a gente acreditava que Deus ia honrar aquilo e ia nos ajudar a vencer dois obstáculos gigantescos. Mas se você estava sonhando em ouvir que eu ia contar aqui que a gente foi campeão, você vai sair frustrado. O campeão foi o Internacional de Porto Alegre. Ah, mas só tem gremista aqui. Não ouviu um amém. Ou está todo mundo torcendo para mim, né? Até abandonaram o time de coração. E o vice-campeão, naturalmente, quem foi? Não que naturalmente o Grêmio sempre é o vice, né? Mas o Grêmio foi o vice e o Internacional foi o campeão. Nós não ganhamos o campeonato. Mas perdemos para aqueles que naturalmente se espera que ganhem. Eu confesso a vocês que aquilo me trouxe assim, uma frustração, mas teve um aspecto. No jogo contra o Internacional de Porto Alegre, então, para quem perdeu, de repente, alguma coisa da semana e está pensando, puxa, mas no sábado ele era do Inter Porto Alegre, agora ele perdeu para o Inter Porto Alegre. Então, houve uma transição aí no meio da semana que eu contei, onde eu acabei, então, indo para um time do interior, Internacional Santa Maria, e nós chegamos, então, à fase final do Campeonato Gaúcho, juntamente com Juventude, Grêmio e Internacional. No jogo contra o Internacional, que estava liderando, e realmente o time era bem mais forte, na época, para quem entende futebol e acompanhava, eu tenho meu amigo ali que se eu falhar numa coisa, ele me ajuda. Ele me faz lembrar. O Argel, quando eu saí do Inter, o Argel já era o zagueiro, o capitão do time. Caico, lembra do Caico? Deixa eu lembrar quem é que mais ficou famoso lá, daquele tempo. Agora, o André era o goleiro do Inter, né? Então, no Grêmio tinha o Darley, tinha o Carlos Miguel, tinha o Scheid, era o zagueiro. Lembra? Vocês lembram, pessoal? Quem é que lembra desses nomes aí? Ok, essa turma aí compunha ali os... eu contei para vocês do Caxias, né, que tinha o Washington, o Coração Valente, aquele lance da quarta-feira e tal. É essa turma aí. Da minha geração, para você entender assim, eu disputei um campeonato sul-americano, uma vez, quem é que estava? Rogério Ceni, Marcos, o São Marcos, o Darley, que eu já falei, todos eles têm a minha idade. Nós somos todos nascidos em 1973. Então todos eram da mesma categoria, era tudo uma rapaziada. Hoje está todo mundo, agora todos estão aposentados, né? O Rogério foi o último a parar, essa geração toda já parou até depois da hora, né? Mas o fato é que, naquele jogo, então, contra o Internacional, nós empatamos em 0-0. E eu fui muito bem no jogo. E no final do jogo, porque vocês lembram que o meu sonho qual era? É ter a oportunidade de voltar. O treinador do Inter, do sub-20 do Inter, naquela ocasião, era o Dorinho, que agora quem é um pouquinho mais experiente, lembra do Dorinho nos anos 60? Agora pegou, né? Foi um grande jogador do Inter nos anos 60. Não sei se alguém lembra do Dorinho. Ok, ele era o treinador. E ele chamou, então, o nosso treinador, e ele conversou sobre mim e tal, como é que está o Bruno e tal. E o meu treinador disse, olha, ele está muito bem, ele foi muito bem no campeonato. Aí o Dorinho disse, não, eu fiquei sabendo, inclusive nos jogos contra vocês, a gente viu. E aí meu treinador chegou feliz da vida e disse, rapaz, o Dorinho veio perguntar por ti, eu acho que eles estão fazendo planos de levar você de volta para lá e te dar a oportunidade e tal. Nossa, quando eu ouvi aquilo assim, eu renasci das cinzas, né? Mas aí então, terminou o campeonato, eu fiquei naquela expectativa. Terminando o campeonato, veio as férias. Veio as férias, como eu morava, então, na concentração do clube, nas férias eu não ia ficar lá, eu ia para casa. E eu voltei, então, a Montenegro para passar minhas férias com a minha família. Cheguei em casa e ali, conversando com eles, tentando entrar numa rotina diferente, que eu não estava mais acostumado em casa, a minha mãe chegou para mim e disse assim, filho, eu quero te fazer um convite. E eu disse, ah é, mãe? Pois não?
lembra que eu te falei do estudo bíblico aqui que eu estou participando? Eu disse, lembro, mãe. Como é que está o estudo? Está muito bom, Zela. Mas é justamente isso. Eu quero te convidar para participar do estudo bíblico. Era início da semana quando ela me falou, segunda ou terça-feira da semana, não me lembro exatamente. E eu ainda estava assim com uma pulga atrás da orelha, com esse estudo bíblico. Eu queria mesmo ver como é que era esse negócio, porque até então eu tinha aquela referência que eu contei ontem, né, de uma família adventista, que aqueles meus amigos falaram muito bem, que era vizinho deles e tal, mas eu ainda estava preocupado com isso. E eu, na minha cabeça ali, falei para mim, não, mas tudo bem, eu vou participar. Quando é que é o estudo? Na quinta-feira, 3h, vem a dona Ruth para dar o estudo bíblico aqui. E aí eu, então tá, mãe, vamos. Aí eu me programei, não marquei nada, chegou quinta-feira, deu ali umas 2h e pouco da tarde, mês de dezembro, um calor, gente. E Montenegro é quente, né, Edson? Sabe ser quente. Nós morávamos, eu já falei para você, numa região alta da cidade, chama-se Colina, lá em Montenegro. E aí eu vi a mãe arrumando a sala, mexendo as almofadas, a mesinha de centro, botando as Bíblias ali. Eu disse, mãe, o que tu está fazendo? Mas eu estudo, lembra? Eu estou arrumando aqui. Eu disse, mãe, a senhora falou dona Ruth. Que idade tem essa mulher, mãe? Ah, filha, ela tem 76 anos. Tá, e como é que ela vem para dar o estudo bíblico? Não, ela vem caminhando normalmente. Eu disse, mãe, pensa que uma pessoa de 76 anos vai subir essa ladeira nesse calor e vai vir aqui dar um estudo bíblico. E aí minha mãe, então espera para te ver. E eu pensei, e eu fiquei lá num canto da sala, assim, da cozinha para a sala tinha uma porta, e eu fiquei ali 3 horas cravado, a batida na porta. Pá, eu olhei, 3 horas. A minha mãe abriu a porta, quando ela abriu a porta assim, uma vovozinha já meio arcada, cabelinho bem branquinho, com aquelas redes, sabe aquelas redezinhas de... Pai, eu olhei aquela rede e pensei, meu chapéu, imagina, eu com 19 anos, ver uma mulher chegando com uma rede na cabeça, né, nessa idade, ser folgado demais, né? E eu só olhando assim, aí aquela vovó entrou e abraçou minha mãe, assim, aquele abraço gostoso, sabe? Ficou abraçada assim, e a minha mãe soprou para ela assim, mas falou num volume que eu consegui ouvir, lá onde eu estava, ela disse assim, eu tenho uma surpresa para a senhora hoje. Eu não sei o que elas já tinham conversado durante a semana, mas eu vi que a dona Ruth falou assim, é o filho que está aí? E começou a procurar assim, e aí estava eu na porta. E aí ela me viu assim, e ela abriu os braços, mas que surpresa boa, e veio na minha direção. E o que eu ia fazer? A mulher tinha me visto, agora não tinha mais para onde escapar, né? E eu fui na direção dela assim, tive que me abaixar um pouquinho, como eu tenho que fazer na porta, para abraçar algumas de vocês, né? Aí me abaixei assim, e abracei ela, e ela me abraçou, e ela me abraçou, e ela continuou abraçada, ela não me soltava mais, mas era um abraço tão carinhoso, tão amoroso, assim, que o abraço dela foi quebrando meu preconceito. E ela me olhou, botou a mão no meu rosto assim e disse, que prazer te conhecer. Tua mãe fala muito bem de ti. Pelo menos a mãe fala bem da gente, né? Pelo menos alguém tem que falar, né? E aí eu disse, que bom. E ela perguntou assim, você vai participar do estudo com a gente? Eu disse, olha, vou, dona Ruth. Mal sabia ela o que esperava ela. Eu disse, vou, dona Ruth. E aí então a minha mãe, não, então vamos sentar aqui e tal. E aí nos sentamos ali nos sofás da sala e tal. E aí então a dona Ruth, ela disse assim, vamos fazer uma oração? Sim. Eu sentado ali. E aí quando eu vi, ela começou a se posicionar para se ajoelhar. Bom, as igrejas todas que eu tinha participado até então, ninguém ajoelhava para orar. E ela foi ajoelhando, e minha mãe já foi no embalo, né? Minha mãe sendo discipulada pela dona Ruth, já foi ajoelhando e eu me ajoelhei também, né? Gente, até aquele momento da minha vida, eu nunca tinha acontecido aquilo comigo quando alguém estava orando, assim. A paz que eu sentia, assim, a solenidade, eu não sei definir o que eu senti quando ela orou. E ela pediu por mim, pediu pela minha mãe, pediu pelo estudo e tal. Aí terminou assim, alguma coisa diferente já estava acontecendo comigo. Eu me sentei, aí ela abriu a bolsinha dela, começou a tirar um materialzinho. E aí, sabe qual é o curso bíblico que ela usava? Vocês lembram do curso A Bíblia Fala? Quem é que é desse tempo aí? Agora eu vou descobrir a idade de vocês. A Bíblia Fala. E aí ela foi tirando e foi botando as folhinhas. E daqui a pouco ela me entregou a minha,
lembra que minha mãe estava estudando desde setembro já. Nós estávamos em dezembro. Então o curso estava andando. Lição 12. O pastor tem uma cabeça com o negócio, né? O que a Bíblia fala sobre o sábado? Eu olhei aquilo assim, já me armei, né? Ai, agora ela vai ver. O que a Bíblia fala sobre o sábado? E aí ela começou a introduzir, lembra que tinha bastante texto naquele estudo, né? Tinha um texto introdutório grande. Ela começa a introduzir, aí eu, Dona Ruth, dá licença. Sim, pois não. Ela ficou feliz, assim, porque eu já queria participar, né? Primeiro dia, coitado. Assim, Dona Ruth, seguinte, o dia do Senhor é o domingo. Aí ela, sim, o católico faz a missa no domingo. As igrejas todas, domingo, vão nos seus cultos. Então, o dia do Senhor é o domingo. Aí ela, sim, ela é sempre muito ponderada, né? Muito bem. Então, assim, a gente está fazendo um estudo bíblico, né? Ela perguntou. Eu disse, sim, estudo bíblico. Então, assim, tudo tem que ser respondido à base da Bíblia. Então, você está afirmando que o dia do Senhor é domingo. Sim, senhora. Então, vamos lá. Então, vamos pela Bíblia. Me mostra na Bíblia onde é que está dizendo isso. Pá. Vocês já viram um alemão quando perde o rebolado? Eu só comecei a sentir aquele calorão, assim, subindo. Eu devia estar muito vermelho. E aí eu disse para ela assim, na Bíblia eu não vou saber lhe mostrar, mas que é o domingo é. Porque o alemão não se entrega assim, né? Não entrega os pontos tão fácil. Aí ela disse assim, não, tudo bem. Então, não tem nada mostrando na Bíblia? Eu disse, na Bíblia eu não sei onde é que está isso. Então, assim, tu me permite te mostrar, então, continuar aqui o estudo? Claro, a senhora me deu a vez. E aí, gente? Alguém aqui já levou uma surra de Bíblia na vida? Eu não estou dizendo de alguém pegar uma Bíblia e sair batendo com ela em você, mas uma surra de textos da Bíblia. Gente, a mulher começou... E era sábado de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse para o Gênesis, e eu nunca tinha visto tanto sábado. E olha, eu me orgulhava que eu já tinha lido o Novo Testamento 2 vezes. Eu achava que era um grande conhecedor da Bíblia. Na linguagem de hoje ainda tinha lido. E eu vou confessar com vocês, eu nunca tinha percebido assim, ênfase no sábado. Tinha, assim, visto, e mesmo sem saber dessa ênfase da Bíblia no sábado, eu ouvia esses argumentos do domingo, dia do Senhor, tal, mas nunca tinha me detido no assunto, e de repente aquela mulher falando, lendo textos, um texto após o outro, e parecia assim que uma coisa ia casando, e não parecia, era verdade. Tudo, ela conseguia construir com os textos, logicamente, a validade do sábado, a importância do sábado, o que representava o sábado, e aí você vai imaginando o meu drama, porque daqui a pouco ela entrou assim, o que Deus espera da gente no sábado? O que vocês acham? Vocês acham que eu estava conseguindo achar um joguinho sábado à tarde? Um treininho? Uma viagemzinha para jogar? Vocês acham que eu estava conseguindo ver lugar para isso? Lembra que eu falei para vocês que desde pequeno minha mãe ensinou uma coisa. Qual foi? Se está na Bíblia é verdade. Então assim, estava ali claro os textos, eu não tinha como refutar. E ela ia falando e cada texto ia me impressionando e eu ia tendo convicção de que aquilo era verdade, só que o desespero ia batendo, porque eu conseguia enxergar que não tinha mais lugar para o futebol ali, pelo menos no sábado. E eu sabendo como funciona calendários e que o clube não tem poder sobre o calendário de jogos, eu sabia que não tinha escapatória. E aí quando ela terminou o estudo, eu estava em desespero. Eu tinha me calado, assim, eu não dizia mais uma palavra, só ouvindo, e aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse, Dona Ruth, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. A senhora está querendo dizer que conforme que a senhora me ensinou aí, eu não posso mais continuar jogando para seguir isso que a Bíblia está dizendo? O que você responderia para uma pessoa que você está dando estudo bíblico que fizesse essa pergunta para você? Eu sei o que eu faria. Claro, você não está enxergando? É isso. E eu responderia assim. Sabe como ela me respondeu? Ela disse assim com toda paciência: ore a Deus e Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Me desarmou completamente. Ela jogou para mim a responsabilidade, porque eu estava tentando achar alguém para botar a culpa do que eu estava sentindo. E ela devolveu, com muita classe, muita sabedoria divina,
ore a Deus e Ele vai te mostrar. Porque eu acho que ela soube, ela entendeu que não adiantava ela me dizer o que eu tinha que fazer, e eu fazia porque ela estava dizendo. Tinha que ser uma convicção espiritual minha, uma convicção que Deus ia colocar no meu coração. E o fato é que terminou aquele estudo, eu continuei acompanhando o estudo nas semanas seguintes, outros assuntos foram vindo, mas a minha luta era muito grande por causa daquilo. E o problema é que o tempo foi passando e as férias foram terminando e estava chegando a hora de voltar para o clube. E agora? O que eu faço? E cada estudo, cada assunto que vinha, eu tinha mais convicção de que a verdade era essa. E aí chegou o momento derradeiro. Chegou os últimos dias das minhas férias, eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Me aconselhei com algumas pessoas, essa altura eu já estava frequentando a igreja. Aliás, né, Edson, quando cheguei, as pessoas tomaram um choque, um susto. Deixa eu explicar por quê. O meu apelido, para alguns era He-Man, para os mais zombadores era Xuxa. Lembra, Edson? Eu usava um cabelo comprido até o ombro, Chanelzinho assim. Hoje eu olho as fotos, eu penso, o que adolescente não faz, né? Como é que eu gostava daquilo? E pensa, falava e mexia naquele cabelo, comprava uma briga comigo. E imagina eu chegando, a primeira vez que eu fui na igreja, uma quarta-feira, eu não sei se o Edson vai lembrar disso, de bermuda, tênis, camisa regata e com aquele cabelo. Olha, não sei como é que os irmãos, hoje, depois que eu entendi os padrões da igreja, não sei como é que o pessoal não se retirou quando eu entrei. E eu achando que estava abafando, porque onde eu ia era normal ir desse jeito. Mas me trataram muito bem, ninguém demonstrou. Eu só descobri que eu escandalizava a igreja quando eu cortei o cabelo. Porque daí o pessoal quase nem olhou, o pregador olhava para mim, todo mundo me abraçando, no final parecia que eu que tinha pregado. Deixaram o pregador na porta, o falecido irmão Raul, lembra? Chegou a chorar quando me abraçou, mas graças a Deus você cortou esse cabelo. Então assim que eu cheguei, fui pela primeira vez na igreja, mas o pessoal me acolheu muito bem, nunca demonstrou assim que aquilo escandalizava eles. Mas aí então, chegou uma noite que eu orei a Deus, eu disse, Senhor, eu preciso, assim, eu ia dizer que me aconselhei com algumas pessoas da igreja sobre o que eu deveria fazer. Eu estava em pânico, né? E alguns até disseram, usaram do bom senso, disseram assim, olha, volta quem sabe, e continua indo à igreja, à medida que você pode, continua estudando, e Deus vai te mostrando o que você tem que fazer. Mas eu não sei, eu estava muito incomodado com aquilo, e eu não conseguia mais pensar na ideia de estar num campo, no sábado. E pensar que daqui a pouco, sábado à tarde, eu estava no campo e as pessoas no JA, na igreja, e que aquele dia não era para aquilo, então me incomodava muito. E aí eu tomei uma decisão. Eu fiz uma oração antes de dormir, uma noite, e eu disse, Senhor, o Senhor precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Se eu paro ou se eu continuo. Mas eu orei, assim, foi a minha primeira oração, assim, mais fervorosa. E depois que eu orei, então eu deitei, peguei no sono. Quando eu acordei de manhã, eu não sei se você acredita nisso ou se você já passou por isso. Era como se Deus tivesse tirado com a mão do meu coração o desejo de continuar jogando. Eu não tenho como explicar isso a vocês. Simplesmente aquela paixão pelo futebol, por a carreira, por tudo que eu alimentei, todos aqueles anos, Deus tinha tirado assim, e me deu a segurança de que o que Ele queria para mim era que eu dedicasse minha vida para Ele. E naquela manhã eu tomei a decisão. Chamei minha mãe, meu pai já tinha saído do trabalho, chamei minha mãe e disse, mãe, a mãe sabia desse conflito, e eu disse, mãe, eu pedi a Deus e Ele me deu a resposta, Ele tirou do meu coração o desejo de continuar jogando, e eu vou parar de jogar. Nossa, minha mãe na hora me abraçou assim, me abraçou, e ela confessou uma coisa que a vida inteira, mãe, você está ouvindo, estou te entregando aqui. Ela disse assim, filho, eu sempre respeitei o teu sonho, mas nunca foi o que eu queria para ti. E ela disse assim, na minha ignorância, que eu sempre orava por ti, para que Deus, de alguma forma, te mostrasse alguma outra coisa. E ela estava muito feliz, assim. Só que aí, eu fiquei feliz pela mãe, né? Pela minha decisão. Mas aí eu tinha um outro problema. Pai, me perdoa agora, pai. Deixa eu falar uma coisa. O meu pai me acompanhava, era o meu parceiro nos jogos. Às vezes, os jogos longe, viagens, ele estava junto lá. Incentivador desde pequeno. E eu pensei, como é que eu vou dizer para o pai que eu vou parar de jogar? E aí o pai chegou do trabalho de noite,
e nós sentamos, eu acho que a gente sentou para jantar, não me lembro bem, eu disse, a mãe se fazendo, né, que não sabia de nada, e eu disse, eu preciso falar uma coisa para vocês. Aí quando você fala isso, todo mundo para, né? Aí eu decidi parar de jogar. Aí adivinha o que o meu pai disse? Só pode ser essa igreja da tua mãe. Só pode ser essa igreja da tua mãe. E eu disse, não, pai, não é a igreja da mãe. Na realidade, eu estou estudando a Bíblia e estou vendo o que a Bíblia está dizendo. A gente nunca estudou, a gente nunca leu, a gente só ia atrás do que os outros diziam. Agora a gente está estudando e eu estou vendo coisas que realmente não estão certas. E eu quero fazer a coisa certa. E aí a pergunta de todo pai, consciente e responsável, ele disse assim, tá, filho, tu passou a vida jogando futebol. O que tu vai fazer agora, se tu parar de jogar? Aí eu disse, pai, é muito recente a minha decisão, eu não sei, eu não consegui pensar nisso. Aí olha só, de um momento que eu achei assim que ele ia acabar comigo, né? Aí ele disse assim, bom filho, então deixa eu te dar uma luz. Pai é pai, né? Eu falei para vocês, meu pai tem uma empresa. Falei? Não falei, então estou falando agora. Meu pai tem uma empresa, ele já tinha essa empresa, em São Leopoldo. Lembra que eu falei sim? Eu falei que fui jogar na Aimoré, ele me levou para lá por causa de onde ele trabalhava, lembra disso? E ele disse assim, filho, eu estou precisando de alguém na expedição da empresa. E vamos combinar assim, ó, se tu aceitar trabalhar comigo, tu trabalha de segunda a sexta, sexta-feira, ele já está mais ou menos a par, né? Porque a mãe já estava guardando o sábado direitinho e tal. 5 horas, sexta-feira, eu te libero, tu guarda o teu sábado, e aí tu resolve o meu problema e eu resolvo o teu. Alemão, né? Bem objetivo, assim, né? Cada um resolve o seu problema e está tudo certo. E daí na hora eu disse, pai, está ótimo para mim. Nem perguntei quanto é que ele ia me pagar, né? Porque eu pensei, sou filho do dono, se era você o vice-presidente. Tinha 13 funcionários na empresa, vice-presidente. E aí ele disse, então, beleza. E aí comecei a trabalhar com o pai. E segui os estudos. Só que aí, gente, eu vou dizer para vocês. Se você pensa que foi fácil, aí o inimigo, ele começou a trabalhar. Aí o clube começa a me ligar. Porque daí eu fui para cancelar o contrato, para dizer que eu tinha parado. Meus colegas enlouqueceram. Eles disseram, cara, tu era a nossa inspiração aqui, o cara que mais treinava, que nos puxava, tirava da cama para ir treinar, no jogo, nos motivava, e agora tu vai parar. O último que a gente pensou que podia um dia parar, ou pensar em desistir, era você. Aí eu tentava explicar, e eles aí ficavam mais enlouquecidos, quando eu dizia que é por causa da Bíblia, então, aí pensa, eles piravam. Aí daqui a pouco começa a direção do clube a ligar, treinador ligando, e dizendo, cara, você não pode parar, você tem um futuro, você tem uma carreira, você não pode. E aí eu tentava explicar, ninguém entendia. Agora, a coisa mais difícil, você vai entender porque você é ser humano que nem eu. Quando você está jogando, eu estava acostumado a aparecer no programa esportivo, Globo Esporte meio-dia, saía no jornal, todo fim de semana a rádio transmitia jogo. E de repente eu sumi. Eu virei um funcionário de uma empresa, eu trabalhava, meu pai, ele tem a visão certa da coisa. O que meu pai pensava? Um dia ele vai ser dono disso aqui. Então ele tem que começar por baixo. Ele vai crescendo, vai conhecendo tudo sobre a empresa. O dia que eu me aposentar, ele vai saber tudo sobre isso aqui. E ele me colocou num setor bem difícil de trabalhar na minha cabeça. O setor mais simples, o menor salário da firma. Aquilo para mim, o Edson lembra, né? A gente, de vez em quando, dava uns pega, eu e meu pai. Eu fiquei muito furioso com aquilo. Mas o pai aguentava firme. Só que aí, eu estava meio triste assim, mas eu orando, Senhor, não me deixa desistir. E o clube ligando, imagina, eu vivendo isso e o clube ligando. Aí um dia o pai dizia assim, rapaz, volta a jogar, vocês estão te ligando, estão te chamando, olha só. Coitado, ele não sabia de nada, né? Porque ele tinha dito assim, vocês querem seguir essa igreja, vocês vão, mas me deixem quieto. Tá bom, ninguém falava igreja com o pai. Né? Mas aí eu orei, fiquei firme ali, fui fazendo os estudos, e aí no dia 28 de março de 1993, eu desci as águas batismais. Amém? Vivi um período assim muito crítico, um pouco antes disso, por causa dessa luta, né? Mas pedi a Deus que me firmasse e me batizei. Mas uns dias antes do batismo, agora estava marcado já, um sábado nós voltando da igreja, eu e a mãe, e a minha irmã mais nova, que na época tinha 9, 10 anos, eu queria que minha mãe se batizasse comigo. Minha mãe estava muito mais pronta do que eu há muito tempo. Aliás,
Tu era da comissão, né? Como é que passou meu nome na comissão para me batizar com aquele cabelo? Eu queria saber, até hoje eu tenho essa dúvida. Como é que a comissão me aprovou? Porque, assim, naquele tempo era muito mais rígido, a igreja é muito mais conservadora do que hoje. Hoje é muito mais normal aceitar isso, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Me conta essa história. E aí, voltando para casa, eu disse, mãe, por que tu não te batiza comigo, mãe? E aí a resposta da mãe, filho, eu estou orando, esperando teu pai. Pai. Eu disse assim, mãe, tu não está vendo que o pai não quer saber? Ele já disse que não é nem para a gente falar nesse negócio de igreja com ele. Não, mas eu tenho fé em Deus que ele vai ainda aceitar. E me batizei sozinho da família, né? Tinha outras pessoas aí que se batizaram comigo. Isso foi no mês de março, eu falei para vocês. Em junho, a minha irmã mais nova se batizou. Estava com 10 anos, ali se batizou. E era eu e ela batizado. E a mãe, orando e esperando pelo pai. E eu pensando, ore sentada para não cansar. Os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Outubro daquele ano, lembra? O pai e a mãe estavam entrando nas águas batismais e o pai estava sendo batizado. Sabe qual era a resistência do meu pai? Eu dou uma chance, pensa, alemão. Qual é a doutrina que vocês acham que ele não aceitava? Oi? Oi? Quem falou em dízimo aí? Ah, mas claro. Um dia, olha o que ele disse, gente. Por isso que a gente tem que cuidar do que a gente fala. Um dia, ele começou a puxar uns assuntos sobre a igreja e ele disse assim, ó, mas eu nunca que vou dar meu dinheiro para um pastor ladrão. Mal sabia ele o que ia acontecer no futuro. Mal sabia ele o que ele estava dizendo. Pois aí um dia o pastor Wilson Borba tirou um sábado, foi pregar na igreja de manhã, almoçou com a gente e ficou à tarde. E nós tínhamos tudo combinado já. Depois do almoço, sentado ali, daqui a pouco um sai para um lado, outro sai para o outro, ficou só o pai e ele na sala. E ele pegou o biblião e começou a mostrar para meu pai como funcionava a igreja, a administração, como é que ela era sustentada e tal, e começou a explicar. E meu pai muito racional e administrador, e ele começou a explicar, o pai tem 50 funcionários hoje. Sem trabalhar em sábado, devolvendo dízimo, sendo ofertante, generoso em ajudar a igreja. Amém? Mas ainda faltava uma pessoa na família. A minha irmã mais velha. Aquela que me falou que tinha teste no Inter. Lembra do sábado? Morando em Porto Alegre, lutando, guerreira. Helena, vou te entregar agora. A minha irmã ficou muito indignada com esse negócio de igreja. Ela ficou muito indignada com essa história de família virando crente. E aí então, ela conheceu um rapaz, professor de natação dela. Rapaz bonito, usava um rabinho de cavalo, forte. Ô cunhado, fazendo uma propaganda boa tua aí. E começaram a namorar. E começaram a conversar, e namoro, você conversa e troca sonhos e tal. O sonho dele era ir para o exterior. E o dela também. E aí a família virando crente, então o que eu quero com essa família? O que ela não aguentava é que ela ia para Montenegro no fim de semana, chegava sábado de manhã em casa, cadê a família? Na igreja. Aí chegava meio-dia, almoçava, aí de tarde ela ia dormir, depois do almoço, quando ela acordava, cadê a família? No JA. E ela disse, não, assim não tem condição. Perdi a família para a igreja. E aí ela resolveu, desculpa a expressão, picar mula. E eles resolveram ir morar na Europa. Porque ela queria, de alguma forma, fugir disso. Quando eles estavam indo embora, na viagem para a Europa, eles saíram daqui do Salgado Filho, faziam uma escala em São Paulo, alguma outra escala em algum lugar, até atravessar o oceano. Em São Paulo, a irmã do meu cunhado, ela tinha uma amiga que tinha um irmão em Londres. E ela trouxe essa amiga, então, para já ter um contato quando eles chegassem lá na Inglaterra, uma referência, alguém para ajudar eles na chegada lá. E aí, então, essa amiga deu o endereço e pegou o horário que eles iam chegar, aquela coisa toda, para combinar para o tal do irmão estar esperando eles lá no aeroporto quando chegassem. E assim foi. Chegaram em Londres, estava o Carlos lá, imagino eu que com o cartazinho, né, Ronaldo e Helena, tal, vocês, tal. Então, que bom. Entraram no carro, o Carlos, não, vou levar vocês para um lugar para vocês posar e tal.
E aí o Carlos dirigindo o carro, levando esse lugar, e aí conversando, minha irmã perguntou: Carlos, o que tu faz aqui em Londres? Eu sou pastor da igreja adventista. O cara, fugindo dos adventistas, chega lá, o único contato que eles têm é um pastor da igreja ainda. E aí ele ajudou eles a se estabelecer lá, mas eles não queriam nada assim com ele. Estavam aproveitando o auxílio que ele estava dando, mas, em resumo, o pastor deixou o contato, eles jogaram numa gaveta qualquer lá, e aí começaram a tentar achar emprego, não tinham visto, não dominavam o inglês, e a coisa começou a ficar difícil. Saudade de casa, e passou um mês, passou 2, minha irmã começou a ficar muito triste, eles não viam a luz do sol, saiu escuro, voltava escuro. Aí um dia, no profundo do abismo, da tristeza, assim, um olhou para o outro e disse: a gente precisa do pastor Carlos. Como é que vamos achar esse homem? Reviraram lá o lugar que eles estavam morando, acharam o contato dele, ligaram: pastor, pode fazer uma visita para a gente? Claro que posso. Ele foi lá, conversou com eles, e viu assim que eles estavam muito sozinhos, sem amigos, sem nada. Aí ele disse assim: eu quero fazer um convite a vocês. Vocês não, olha, lá na igreja que eu trabalho está assim de brasileiro, gente. Até gaúcho tem lá. Vocês não querem ir lá só para conversar com o pessoal e tal? Aí eles disseram: não, pastor, a gente vai sim. Foram na igreja. Lá na Inglaterra, o sistema é um pouquinho diferente, como é muito grande, Londres, assim, o pessoal vai de manhã, assiste o culto, eles almoçam juntos e já segue a programação da tarde, para daí depois cada um ir para sua casa. Eles passaram o dia, gente, primeira vez que foram. Passaram o dia lá. Aí no final o pastor Carlos então foi levar eles em casa. E aí quando eles estavam chegando, minha irmã perguntou assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Claro, Helena. Dá para a gente ir sábado que vem de novo? Não preciso nem dizer o que aconteceu, né, gente? Eles começaram a ir, sábado após sábado, e daqui a pouco caiu a ficha deles, passaram-se 9 meses, eles viram que não era aquele caminho ficar lá. E a minha mãe daqui do Brasil mandando toda semana um curso bíblico pelo correio. Minha mãe é um negócio. Minha mãe é uma missionária de mão cheia. Discípulo, e eles faziam. E ela mandava de volta para a mãe corrigir. Estava com sede, né? Voltaram para o Brasil. A gente foi receber eles no aeroporto. Quando nós reunimos a família em casa para o almoço, todo mundo almoçando, daqui a pouco a minha irmã assim: eu queria dizer uma coisa para vocês. Aí, silêncio na mesa. Quando é que vai ter batismo na igreja aqui? Que eu quero ser batizado. Aí acabou o almoço, aquela choradeira, né? E aí meu cunhado: puxa, porque eu ia falar a mesma coisa, agora estou correndo na minha frente. Os dois decidiram. E os dois, o próximo batismo que teve na igreja, os dois foram batizados. Amém? Amém. Gente, assim, ó, Deus seja louvado. Meu cunhado esse, é ancião da Igreja Central de Porto Alegre aqui. A minha irmã atua no departamento do Ministério da Criança, da Igreja Central de Porto Alegre. A minha irmã mais nova trabalha com os adolescentes na Igreja Central de Novo Hamburgo. Minha mãe e meu pai são missionários de mão cheia. Saíram da Igreja Central de Novo Hamburgo para fundar igrejas em bairros. Hoje estão numa igreja menor lá em Novo Hamburgo, ajudando a liderar. Estabeleceram essa igreja pela graça de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E eu quero dizer a vocês que o sonho de Deus para a nossa família foi muito maior do que o que eu pensava. Amém? Deus me tirou dos estádios para dentro da igreja. Me tirou de trazer entretenimento para as pessoas, que às vezes é um entretenimento que causa até divisão nos lares, agressão entre as pessoas, e me transformou em alguém que hoje transmite o amor dele e que promove salvação, alegria e paz. Sou muito agradecido a Deus. Minha família era um para cada lado, cada um pensando em si. Hoje nós estamos juntos na mesma esperança. Hoje a gente está unido, sonhando em um dia estar eternamente juntos no céu. Amém? Deus restaurou muita coisa. E o mais bacana de tudo é que se eu tivesse ficado famoso como eu queria, vocês iam me conhecer. Mas provavelmente eu nunca ia conhecer vocês. E olha que coisa eu ia perder.
Olha que coisa preciosa, eu ia perder se eu não conhecesse vocês. Mas Deus me dá esse privilégio de hoje poder compartilhar o que Ele fez e continua fazendo na nossa vida. Amém? A ceia dessa noite é uma celebração, e eu quero celebrar ela juntamente com vocês pela salvação de Deus na nossa vida. Amém? E uma renovação da aliança que nós fizemos um dia com Ele. Para que a gente nunca desista dessa esperança, nunca desista de Deus. E possamos nos preparar para tomar a ceia juntos lá no céu. Amém? Deus abençoe todos nós.